Olá, bem-aventurados, filho e filha do Altíssimo, que esteja tudo bem com você, que você esteja em paz, com muita saúde, com muita vontade de viver e muita gratidão no coração por mais um dia que o Senhor te fez e te deu, né? Lembra agora que a palavra fala que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E se renovou mais uma vez sobre a sua vida. Amigos, dando continuidade à leitura do livro de Mateus, como sempre tenho falado, estamos no 23, li do 1 ao 6, hoje pretendo ler do 7 ao 14. Estou fazendo assim pelas razões que já falei anteriormente para vocês, e que o nosso Pai Celestial seja sempre engrandecido, não só nesta leitura, mas em todas as outras, que Ele nos oriente, nos guie, abra nossa mente e faça a gente ver, né, toda a plenitude, toda a simplicidade de seu Evangelho. Vamos começar? Amigos, só relembrando, o Senhor Jesus então falava para os discípulos e para as multidões. O tema que colocaram, né? Na Bíblia, os doutores da lei falam, mas não agem, ou seja, o Senhor Jesus falava para os escribas, para os fariseus, para aqueles a quem ele chamou de hipócritas. Bom, vamos lá? 7. O Senhor Jesus continuou falando então: gostam de ser cumprimentados nas praças. Eram críticas, né, que ele estava fazendo, como falei para vocês, àqueles religiosos, né, aos escribas, fariseus, saduceus. Ele falava para esses, para as multidões, para os discípulos, para todos que estavam ali. Mas ele se referia aos... Vamos ver. Gostam, o Senhor Jesus continua, gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi. Rabi. Rabi significa literalmente em hebraico meu professor, meu mestre. No 8 ele vai continuar falando: vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Repetindo, um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Vemos aqui tantas coisas, mas citarei uma em especial: igualdade, né? O Messias precisou de muita coragem para ir de encontro, né? Ir contra um dos males mais bem alimentados, mais bem acariciados no coração do ser humano, que é a vaidade, né? Que evolui para a soberba, que se mistura com o orgulho, necessidade de aparecer, de mostrar que tem conhecimento, de mostrar que tem poder, e às vezes até que é amado por Deus, né? Especial. É isso, a vaidade, né? Faz o indivíduo achar que é mais inteligente, mais santo, mais amado por Deus do que os outros, e etc. É daqui que eu tiro todo o meu desconforto, apesar de que sei que as pessoas que me amam, algumas escrevem, né, até aqui mesmo no convívio, e falam alguma coisa relacionada a isso como um título, né? Seja mestre ou pastor e etc, enfim. Mas com toda a educação, com todo o amor do meu coração e respeito ao Altíssimo, trava-língua, ao Altíssimo, sinceramente, não me sinto confortável em ser chamado por qualquer um desses títulos, porque eu vejo no Evangelho deixado e ensinado e vivido por Cristo toda a sua simplicidade. E aqui no 8 ele diz: pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Mais uma vez falando, o Messias me ensina então, né, que ele, sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, ele veio servir,
E apesar de merecer toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ele viveu de uma forma simples e serviu, sem se preocupar com títulos. Pelo contrário, às vezes até repreendendo alguns que o chamavam de bom, né? Vamos continuar, 9. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, o próprio Senhor Jesus falando, repetindo, e a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus, né? Aí a gente ouve, né? Fala, pai espiritual, meu pai espiritual, minha mãe espiritual, meu pai na fé. Ah, mas e quando a Bíblia fala que temos por pai a Abraão? Amigos, o Messias veio cumprir a lei, né? Mas ele veio preparar, nos mostrar, né? Uma nova aliança anunciada desde o Éden pelo Senhor. Ele falou, repetindo 9, e a ninguém sobre a terra tratais de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus, né? Continuando, 10, também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Também não sereis chamados de líder, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Amigos, é óbvio que até entre crianças que estão brincando, né, a gente vê ali um que se destaca no sentido de ser líder, a gente vê liderança natural até numa brincadeira infantil, né? E eu sei também que temos de ser cautelosos, né, cuidadosos, com aplicação literal, para não sermos insensatos em alguns trechos bíblicos, né? E principalmente dessa passagem, quando o Senhor Jesus fala que a ninguém tratais de vosso pai, então agora eu não posso mais chamar o meu pai biológico de pai. Não é isso, não é nesse sentido. Por isso que eu falei, a gente tem que ter cuidado para não ser insensato, né, na aplicação literal de algumas passagens. Mas, pelo contexto aqui, e também, na verdade, vou confessar para vocês, para eu entender, assimilar esse 10 aqui, também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Amigos, eu confesso que eu li com a misericórdia do Senhor, eu li o livro de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, Tessalonicenses, a primeira Tessalonicenses, segunda, o livro de Tito, Filemão, enfim. E eu não vi o apóstolo Paulo, não vi ninguém ali fazendo questão de ser chamado pelo título. Eu não vi isso em momento algum. Aí achei em Efésios 4:8, está escrito: por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, né? Quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens, né? A palavra fala, o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus distribuiu dons aos homens, né? Aí pula para o 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí vi também lá em Colossenses 4:14-15, o apóstolo Paulo se referindo ao apóstolo Lucas, discípulo Lucas, né? Médico e autor do terceiro evangelho, né, do Novo Testamento. Ele se referiu: Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. No 15, o apóstolo Paulo continua: cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceias, e também Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Amigos, eu não consigo enxergar
o apóstolo Paulo, os discípulos, o Senhor Jesus, ninguém, né, preocupado em demonstrar, né, classificação de pessoas por nível de relevância, né, de importância, hierarquia no reino. Não consigo. Eu prefiro ver, né, e gravar as palavras do Messias. Ele falou: também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Então, no corpo de Cristo, o Senhor Jesus deixou isso escrito, com certeza, para afastar, né, de sua igreja vaidade, competição, soberba. E os homens não deveriam ser tratados e ser vistos, né, por títulos, mas sim pelos dons que foram derramados. Vamos continuar. 11. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo, né? Mais uma vez, quem criou isso? Quem criou isso na Igreja de Cristo? Classificação de pessoas por nível de relevância, né? Hierarquia, grau de importância, valorização de pessoas no corpo de Cristo, né? Sua igreja, que é seus amados, quando se reúnem no nome dele. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo, o Senhor Jesus falou. Portanto, todo aquele, continuando no 12, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E o que mais vemos, o que mais estamos vendo, né? Pessoas que se exaltam usando o nome do Senhor para afagarem, potencializarem, né, a cobiça de seus próprios corações apodrecidos, né, pelas riquezas às quais o Senhor Jesus não atribuiu nenhum valor, né? E essas pessoas a gente vê que estão sendo envergonhadas, e veremos mais e mais. Agora veremos aqui, né, o Senhor Jesus no 13 falando sobre né? Críticas, desaprovação, censura, lamento, condenação. Uma expressão profunda, né, de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, nos lábios do Filho de Deus, contra líderes religiosos falsos e hipócritas. 13, e penúltimo por hoje. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho? Olha que coisa séria, né? Quantas são as pessoas que não têm interesse em entrar, em conhecer o reino de Deus, né? Porque quando olham, né, veem quem na porta? Os falsos líderes, os hipócritas, né? Quem me conhece pessoalmente, quem já trabalhou, né? Quem trabalha, né? Pode dizer o quanto me estressa, o quanto me aborrece conhecer, conviver com hipócritas religiosos, ainda mais. Meu sangue ferve e quase não consigo me conter com eles. Pois só eu sei, amigos, só eu sei o que já passei nas mãos de alguns, né? E como eles têm o poder de controlar as mentes, de escravizar pessoas e afastar muitas do caminho da liberdade conquistada pelo Messias. E isso é muito sério. Não deixa ninguém te escravizar, dominar a tua mente. Só um é o vosso líder, só um é o teu mestre, só um é o teu Pai, o Messias, o Pai Celestial. 14. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. E o último por hoje deste capítulo. Amigos, homens soberbos, interesseiros, né, cães gulosos, como a própria palavra fala, né, que tiram, né, de quem deveria receber, em troca fingem abençoar
o que não me conforta, né? O que me conforta, aliás, é acreditar que eles serão severamente castigados, porque a palavra me garante isso. Amigos, eu gostaria de falar só de paz, de amor, de bênçãos, de vida, de alegrias, né, de promessas e etc. Mas isso não seria o Evangelho, isso não seria o Evangelho, não seria coerente também com as palavras do Cristo, né? O Messias, o Senhor Jesus. Longe de mim me equiparar a Ele, mas peço ao Eterno, né? Ainda que seja 0,00001% de sua coragem para falar toda a genuína intenção da palavra, né? Que saiu de sua boca. Eis-me aqui. Amigos, vamos continuar. Que o Eterno te abençoe, que o Altíssimo inunde o teu coração de paz, que Ele transforme, né, a tua vida, a tua mente, as tuas crenças, para a real vontade dEle, que todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez, Ele andou nesta terra, comeu da nossa comida, né? Conviveu com hipocrisia, com falsidade, com mentiras, né? Com pessoas usando o nome do seu Pai para enganar, para tirar, como eu falo, sangue de siri, né? Como foi citado aqui, devoravam as casas das viúvas e para disfarçar encenavam longas orações. Amigos, é isso. Que Ele te liberte dessas pessoas, que Ele abra os teus olhos espirituais, que Ele te encha de paz. É a minha oração, que Ele te abençoe o teu lar, a tua família, os teus amigos, te dê muita saúde espiritual. Um beijo para você e até a próxima, amigos.